Shalom, shalom! Estamos aqui para falar de um assunto tão importante, a ansiedade. A ansiedade rouba a fé. Quando você fica ansioso, é porque você não tem fé? Vamos conversar sobre isso. Mas antes de começarmos a falar, eu quero te convidar a se inscrever no canal, a deixar o seu like, tão importante. São pequenas ações que fazem grande diferença, faz com que essa palavra chegue a muito mais pessoas. E também a participar dos nossos grupos de WhatsApp, para você poder receber os 2 vídeos diários e assim fica mais fácil para você poder distribuir para outras pessoas. O link está aqui, o link para o grupo do WhatsApp está aqui no vídeo, no comentário fixado e também lá no meu perfil no Instagram, Naira Pedrini Oficial. Vamos falar então ansiedade. O que é uma ansiedade? Ansiedade vem uma palavra que vem do grego e essa palavra ela significa estrangulamento. Sim, quando você está ansioso, vem uma pressão, uma angústia, esse estrangulamento da angústia, o medo, esse sentimento de ansiedade, ele interfere na tua forma de pensar, na tua forma de sentir, na tua forma de ver as coisas, de agir e de reagir. Então, mas muitas pessoas acham que pessoas de fé não podem ficar ansiosas. Não, pessoas de fé, elas vencem a ansiedade. A ansiedade faz parte da vida, principalmente agora, neste mundo moderno que nós vivemos, uma sociedade urgente, com uma velocidade tão grande, tudo é para ontem. E é impossível você ficar um mundo com tanta insegurança, é impossível você não sentir nenhum tipo de ansiedade. Algum tipo de ansiedade sempre vai ter. Isso não significa que você não ama Deus, significa que você está deixando os teus pensamentos te controlarem. E eu quero falar de uma pessoa, porque a ansiedade, antes de falar dessa pessoa, eu quero dizer que a ansiedade, ela anda de mãos dadas com o medo. Então, por aí você já sabe que se você está ansioso, é porque você tem medo de alguma coisa. Além do medo, tem a irritação, a preocupação e também a inquietação. Tudo isso são sentimentos que brotam desta fonte chamada ansiedade. A gente tem que parar com isso, não é? Mas como? Vamos ver quais são as atitudes a tomar. Mas saiba que você não está em pecado e nem tem pequena fé. Você só não está sabendo dominar os teus pensamentos de preocupação e de ansiedade. Agora sim eu vou falar da pessoa que eu estava começando a falar. Pedro era ansioso? Com certeza. Pedro queria tudo para ontem e ele tinha muitas inseguranças, ele era precipitado. Mas é Pedro mesmo que vai falar de ansiedade. Vamos ver como é que a fé pode combater a ansiedade? E em 1 Pedro, é ele mesmo que está falando, em 1 Pedro capítulo 5, ele diz no versículo 7, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resista-lhe firme na fé. Você viu que no mesmo versículo Pedro fala de ansiedade e de fé. Ele diz, bom, ansiedade é algo que existe e se você está ansioso, faça o que eu aprendi a fazer. Esse é Pedro falando. Eu vou mostrar um Pedro ansioso, o que ele fez, e um Pedro com fé, o que ele fez. O Pedro ansioso, ele agiu e depois ele pensou, porque a ansiedade, ela te leva a ter atitudes intempestivas, atitudes precipitadas. Foi o que ele fez lá no Getsemane. Ansioso, com medo e ansiedade andam de mãos dadas. Com medo e ansioso e pensando que ele também seria preso e que ele seria também condenado pelos romanos, ele tentou se defender do jeito que Jesus disse para ele não fazer. E ele não pensou, ele só agiu, ele cortou a orelha de Malco. Não fosse, era uma multidão, tinha ali muitas pessoas e essas pessoas estavam lá preparadas para prender todos.
E se não fosse a intervenção de Jesus, a precipitação de Pedro teria levado todos os discípulos a serem presos naquele dia. E era grande prejuízo. Mas Jesus, graças a Deus que Jesus fez uma intervenção e ali ele disse, é a mim que vocês querem, deixa eles irem embora. E eles foram embora. Bom, você viu que o Pedro, ansioso, amava Deus. Ele estava ali, coladinho em Jesus. Então, ele não era falta de amor a Deus. E não era também falta de fé, era falta de controle dos seus pensamentos. Ele precisava fazer o que ele falou pra gente em 1 Pedro. Lance a sua ansiedade sobre Deus. Deus, eu tô com medo. Deus, eu não sei o que vai acontecer comigo. Mas o Senhor disse que, olha, aí você tomando o controle dos seus pensamentos. Mas o Senhor disse que o Senhor entregaria a sua vida. O Senhor disse que o Senhor iria reaver a sua vida. E não seríamos nós que seríamos presos. Então, eu confio em Ti que vai acontecer dessa forma, que o Senhor vai entregar a sua vida e vai ressuscitar, e nós não seremos presos. Olha, era só ele reajustar a linha de pensamento, porque ele amava Jesus, ele tinha fé sim, ele só precisava gerenciar os seus pensamentos. Bom, agora vamos falar de Pedro fazendo e colocando em prática o que ele disse. Porque em Atos capítulo 12, ele foi preso, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado e já tinha ascendido aos céus. Agora era a vez da igreja primitiva. Aconteceu um grande problema, ele foi preso na Páscoa, outra Páscoa, ele foi preso e o gatilho poderia ser, bom, Jesus foi preso na Páscoa e Jesus morreu, agora eu fui preso na Páscoa, também vou morrer. E entrar o desespero, a angústia, e ele ficar agitado, brigar com os romanos, tentar soltar aquelas correntes. Isso seria o Pedro ansioso. Mas o Pedro com fé, é claro que ele sentiu medo o dia que ele foi preso, mas ele lançou sobre Deus toda a sua ansiedade e então o Senhor cuidou dele. Ele dormiu, ele teve paz para dormir, porque quando você fica ansioso, você vende a tua paz. Então, vamos ver Mateus capítulo 6 para falar sobre este assunto, vender a paz. E ele teve fé, você viu? Resista ao inimigo, tenha fé, fique firme na fé. Em Mateus capítulo 6, Jesus no Sermão da Montanha, ele fala sobre esse assunto, ansiedade e fé. E ele diz que a partir do versículo 25, eu vou enumerar para você quantas vezes ele falou a palavra preocupação. No versículo 25, ele disse, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Ele diz para não preocupar, mas ele diz por que não se preocupar? Não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas? E ele diz, olha, observe o céu, nos céus as aves, Deus cuida delas, Deus vai cuidar de vocês. Era só reajustar os pensamentos, viu? Como Jesus estava realinhando os pensamentos dos discípulos. Então, primeira vez que ele disse, não se preocupem, foi no versículo 25. Segunda vez, versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Versículo 28. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios dos campos, como eles não trabalham, nem fiam. Olha, em 3 versículos ele falou 3 vezes a palavra não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe com o que comer, não se preocupe com o que vestir. A sua preocupação não vai mudar o problema, a sua fé muda. É isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando, olha, foca no Pai. O Pai, ele disse aqui, olha para o Pai, foca no Pai, ore. Essa é a forma de combater a ansiedade. Saber que ela vai chegar, sem pedir licença, mas você pode expulsá-la da sua mente e das suas emoções. Tem que tomar uma atitude. Mas Jesus continua falando sobre preocupação no versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, com o que nós vestiremos, porque os gentios aqui procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas.
Olha o que Jesus faz. O último versículo sobre esse assunto da ansiedade, ele fala mais uma vez: não se preocupe, não fique ansioso. E ele joga os pensamentos dos discípulos para onde? Ele não fala qualquer nome, ele fala Pai. Ele não fala, olha, o Deus Altíssimo. Porque pai fica muito mais próximo. Um pai, ele é provedor. Um pai, ele cuida. E é isso, Deus é pai. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Deus é o Deus Altíssimo, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas ele é o teu pai. E como teu pai, ele quer te colocar no colo e cuidar de você. Você viu? Não ter preocupação é impossível. Não ficar ansioso é impossível, mas é possível combatê-lo com o conselho de uma pessoa tão incrível como Pedro, que saiu, que se transformou em um apóstolo estável, maduro, com paz. Ele não vendeu mais a paz dele. Ele colocou como meta confiar, ter fé e amar a Deus acima de tudo. E ele tinha como meta ter a paz, não vender mais a paz. É isso que eu queria dizer para você. E é claro que eu não posso deixar você sem orar. Nós vamos orar agora por todos vocês que estão sobrecarregados, porque a ansiedade, ela sobrecarrega o coração, como está escrito na palavra. Porque eu quero ler, antes de nós orarmos, um último versículo para você. Em Provérbios está escrito 12, versículo 25. A ansiedade sobrecarrega o coração do homem. Que o Senhor venha hoje tirar essa ansiedade, essa sobrecarga. E você possa dizer como Davi, como ele disse no Salmo 13, versículo 2. Ele diz o seguinte: até quando terei ansiedade e preocupação, tristeza no meu coração todo dia? Sabe, Davi está falando, reage, Davi, não se deixe dominar pela preocupação, pela tristeza e pela ansiedade. Você vai fazer a mesma coisa agora, orando em nome de Jesus. Senhor, eu quero neste momento colocar cada coração que está sobrecarregado com a ansiedade, com o medo, com a angústia, com a perturbação, com a tristeza, em nome de Jesus. Senhor, Deus Todo-Poderoso, tira agora toda essa sobrecarga e no lugar coloca a tua paz, a paz que excede todo entendimento. Olha para os teus filhos, para as tuas filhas, eles estão agora colocando os pensamentos cativos a Jesus Cristo. Eles estão dizendo para os seus pensamentos, não são vocês que me dominam, mas é a fé, é o amor de Deus, é a confiança em Deus que domina o meu coração. Por isso, Senhor, no lugar da ansiedade, vem a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém. E eu te convido a deixar o seu like, que é tão importante para que este tema possa chegar a alguém que está sofrendo com ansiedade. Que Deus te abençoe e até amanhã no nosso devocional às 6 horas da manhã.